Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Chegamos já no capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum, que diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor misericórdia por esse momento de meditação, de exposição da sua palavra. Senhor, eu te peço que neste momento ao qual os teus eleitos aqui também se reúnem também para ouvir a tua voz, a tua palavra, que foi lida e agora será pregada. Que essa passagem nos traga uma mensagem de edificação, que sejamos de fato alimentados mais uma vez aqui, espiritualmente, ó Deus, para que possamos viver a tua vontade e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito e fará neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmão, chegamos aqui no capítulo 2 e vimos que Marcos começa a relatar uma série de obras prodigiosas de Nosso Senhor. Marcos começa a relatar, né, os milagres de Cristo. Começa relatando, né, o poder de Jesus sobre os demônios. Jesus já tem ali uma oposição de um inimigo invisível, quando na sinagoga ele entra e uma pessoa se manifesta possessa com um espírito maligno e Jesus liberta aquela pessoa numa sinagoga. Nós vimos isso em pregações já aí que passou, né? E vimos também a cura da sogra de Pedro. Marcos também faz questão, né, de registrar que Pedro tinha uma sogra que estava enferma, acamada com febre, e lá Jesus vai na casa dela e a cura. E muitas outras curas aqui também é relatada, mostrando o poder de Jesus de curar os doentes. E não tinha nenhum doente que Jesus não deixasse curado. E aí eu trouxe para a igreja que a preocupação, né, dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, é mostrar que Jesus é de fato a solução para o dilema do homem, para a morte, né? Porque as doenças é o caminho para a morte. As doenças, né, ela veio por conta do pecado de Adão. E aí, como nós somos descendentes de Adão, participamos da maldição de Adão. Deus disse: a maldita é a terra por causa da tua desobediência. E Cristo, ele vem trazer o perdão, ele vem trazer a restauração, ele vem trazer a reconciliação, e aí ele começa a curar, mostrando que ele vai trazer a solução para todas as doenças. E haverá um dia que a doença não existirá mais. Não existirão, né, as doenças. E aí ele relata as muitas curas que Jesus fez. E aí Cristo deixa bem claro que essa era a missão dele. Não só o que Cristo estava pregando, né, em Cafarnaum. Tem um momento que ele sai para orar, que a fama dele ele começa a ficar muito famoso, é muita gente, é uma multidão, já começa a ter multidões com interesse no poder curador de Jesus.
E Jesus ele já não tinha paz, ele já não tinha sossego por conta das multidões que o procuravam atrás das curas, dos milagres. E aí Jesus ele começa a ficar em alguns lugares, né, reservado e não atendendo as pessoas a toda hora. E ele deixa bem claro, a gente viu isso na semana passada, e ele veio também trazer a mensagem a outros lugares, porque o ministério de Jesus começa na Galileia. Né? A Galileia, como vemos aqui no capítulo 2, ele volta de novo para Cafarnaum, e Cafarnaum faz parte da Galileia. Nós temos aí, né, a cidade de Caná, que foi onde Jesus operou o primeiro milagre, transformando água em vinho. Né? Nós temos a cidade de Tiberíades, de Magdala, e Cafarnaum, que foi os primeiros lugares que Jesus começa, né, a operar os seus sinais, lugares onde ele foi criado, né, Nazaré, Cafarnaum, lugar onde Jesus passou a maior parte da sua infância, a maior parte da sua juventude, e onde ele começa a operar esses milagres. Vimos também a cura de um leproso na semana passada, né, que Jesus curou o leproso, limpando, que era uma doença grave, né, muito grave, e quem pegasse lepra naquela época não poderia estar no convívio das pessoas. Ninguém queria se aproximar de um leproso. E vimos que Jesus resolveu, né, o problema daquele leproso lá, um limpando. E aqui, irmãos, nós chegamos no capítulo 2. Tudo no capítulo 1, né? Todos, né? A cura da sogra de Pedro, né? A cura a libertação de um endemoniado, né? A cura de um leproso e muitas outras curas. Tudo registrado no capítulo 1. E aqui nós chegamos no capítulo 2, aonde Marcos vai narrar a cura de um paralítico. Essa narrativa está no capítulo 9 de Mateus e no capítulo 17 de Lucas também. Né? E aqui ele fala com bem detalhe, né? Alguns doentes que foram curados, os evangelistas fazem questão de detalhar todo o contexto, como se deu a cura. Outros, eles falam bem resumidamente. E esse daqui é bem detalhado. Então, diz aqui o texto que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. De novo por quê? Porque ele começou a operar nessa cidade, né? Na realidade, cidade não, nesse povoado. Porque a Galileia tinha vários povoados. E um desses povoados era Cafarnaum, aí tinha a cidade de Madalena, né? Magdala, tinha lá a Tiberíades e tinha o Caná, que fala, Caná da Galileia. E Cafarnaum era cidade marítima, ou seja, ficava perto do lago da Galileia. Esse Cafarnaum muito conhecido. E que não tinha, assim, muito valor para os eruditos da época e as autoridades, principalmente os judeus, os religiosos, porque era uma cidade que tinha gentios vivendo lá. E quando tem uma cidade que, nesse povoado, havia uma mistura de judeus com gentios, e muita gente pobre, eram povoados pobres, não tinha muita atenção das autoridades judaicas, que era a elite de Israel. E aqui Jesus volta de novo para Cafarnaum, né, e ele vai para uma casa aqui, né? Aí tem uma discussão no grego lá se essa casa era uma casa que pertencia ao próprio Cristo, ou um parente dele, ou a mãe dele, estava morando ali, ou era a casa de Pedro, ou era uma casa que Jesus alugou. Tem essa discussão que eu não vou entrar aqui, né? Mas diz que Jesus estava nessa casa, que ele estava em casa, e dá a entender que era uma casa que era que ele morava, e muitos afluíram para lá, ouviram que Jesus estava lá. A fama de Jesus era grande, irmãos, já, por conta das curas. E eu falei isso semana passada, que Jesus não ficava à vontade, ele não tinha, né, mais privacidade. Eu até disse, hoje em dia você vê os falsos profetas que tem, esses falsos pastores que dizem ter cura. Multidões procuram eles, as igrejas ficam lotadas, né? Uma vez eu vi aí esse pastor Valdomiro Santiago, lá, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Teve um tempo desse aí que a igreja estava tão lotada de pessoas que a multidão chegava na outra rua. Imagina, a pista aqui, a pé 22, uma multidão pegando a rua aqui, chegando até lá para procurar Valdomiro. E nós aqui não damos credibilidade, né? Por conta do evangelho que ele prega, que não o evangelho não coaduna com os ensinamentos de Cristo. E as pessoas, quando vê alguém que tem poder de curar, no caso dele aí, que eu não acredito que tem, mas ele faz algum tipo de sinal que as pessoas procuram, imagine Cristo que de fato curava. E qualquer tipo de enfermidade. Então diz aqui que era uma multidão, eram multidões que vinham de longe, de outros povoados, procurando Jesus, a fim de obterem milagres.
E aí Jesus estava na casa, eles souberam e disse que a casa ficou tão lotada, que não dava nem para enxergar quem tivesse de fora Jesus, ele ensinando lá. E aqui diz que ele estava ensinando, né? Ele estava anunciando a palavra. Porque a preocupação de Cristo era trazer as verdades. Não era nem cura. Jesus ele tinha prazer de curar as pessoas, de libertar a pessoa, né? De um mal, de um problema, de uma doença que atormentava a pessoa. Mas Jesus estava ali ensinando. E, irmãos, aqui diz que enquanto ele ensinava, chegou 4 homens trazendo um paralítico. Provavelmente ele era tetraplégico, deitado, né? Imagina a doença. Ninguém sabe aqui o que ocasionou, porque os evangelistas não falam, né? Se ele era paraplégico de nascença, se foi uma queda que ele teve, um acidente, alguma doença, né? Que fez com que ele ficasse dessa maneira. Né? Tem casos aí que a pessoa não mexe a cabeça, só os olhos. Só os olhos. É terrível, né? A pessoa numa situação dessa. Eu me lembro numa reportagem de um policial que levou um tiro, né? Que pegou na coluna e ele ficou tetraplégico. Ele estava dando uma entrevista a um repórter, só mexia os olhos ele, falando, né? Da situação dele, um homem com saúde, só mexendo os olhos, não mexia nem a cabeça. Deve ser muito angustiante uma pessoa numa situação dessa. E aí, 4 homens, sabendo da fama de Jesus, o curandeiro que curava qualquer enfermidade, foram até ele, acreditando que Jesus iria solucionar o problema daquele né, tetraplégico, daquele paralítico. Não sabemos se algum desses homens, né, os 4 homens, eram parentes, podiam ser parentes também, se tinha algum parente ali. E queria ver, né, o seu amigo curado. Situação dificílima, terrível. Mas quando eles chegam lá, não tinha como chegar até Jesus. E eles estavam apressados, não é que eles podiam esperar, não vamos esperar Jesus parar de pregar, o pessoal começar a ir embora, a gente no final da tarde, na madrugada, sei lá, qualquer horário, Jesus vai nos receber. Mas vimos aqui que eles estavam, sabe, apressados, eles queriam ver o milagre, eles queriam resolver a situação daquele homem, que talvez já estivesse naquela situação há muitos e muitos anos. Paraplégico. Né? Tetraplégico, né? Perdão. Eu acredito que era um tetraplégico. Estava deitado numa maca. É o que é que eles fazem? Eles fazem algo, né, inusitado. Eles sobem no telhado para descer o doente pelo telhado. Eu estava pesquisando aqui, como foi isso, né? Foi por uma escada, e seria difícil, né? Por uma escada, puxando o doente por uma corda. E nas minhas pesquisas que eu fiz aqui, as casas daquela época, todas elas tinham escadas do lado. A maioria tinha. Todas elas, e era como se fosse uma laje de barro, né? Era um tipo de folhas que eles misturavam com barro. E era duro que dava até para a pessoa andar por cima. Se essa casa não tinha escadas, mas talvez a casa do vizinho tivesse, desse para subir. Eram as casas assim de pedra e a laje de barro. E então ele sobe com esse paralítico, os 4 homens, e aonde Jesus está exatamente, diz aqui o texto, né? No lugar onde Jesus está exatamente, aqui fala, no versículo 4 fala isso. Eles devem ter quebrado. Eu não sei como ficou o dono lá da casa, né? Dentro dessa cena. Estão quebrando aí meu telhado aqui, ó. Estão quebrando o teto da minha casa. E aí eles descem um homem na cama mesmo, né? Diz aqui o texto. Ele desce um homem até Jesus. E Jesus deve ter achado aquilo até engraçado, né? Até aquela cena ali quebrando nas telhas da casa de terceiros. E aí Cristo, né, vê aquela cena e admira aquela atitude daqueles homens. Aquela ousadia, né? E diz aqui o versículo 5, vendo-lhes a fé. Jesus viu que eles acreditavam que de fato aquele homem ia ficar bom. A fé dos 4 homens e provavelmente do paralítico também. Não sabemos se foi o paralítico que pediu, ou se partiu dos 4 homens, ou se o paralítico não estava pedindo nada daquilo e eram os 4 homens. Eu vou dizendo, nós vamos te levar Jesus para você ficar curado. Ele, não leve não. Não está aperreando esse curandeiro, não. Não sabemos que situação era, mas vendo-lhes a fé, provavelmente deles mesmos, dos 5, dos 4 que estavam ajudando o paralítico e do paralítico. Jesus, quando o paralítico chega até Jesus, Jesus chega para ele e diz assim, filho, chama ele de filho, teus pecados estão perdoados. Primeira coisa que Jesus mostra aqui, irmãos, né?
Jesus não cura ele de imediato, mas fala de pecado aqui. Fala do pecado dele. Os teus pecados estão perdoados. É como se dissesse assim, a tua situação, essa situação do ser humano. O ser humano adoece por causa do pecado. Não necessariamente um pecado específico. Né? Provavelmente o paralítico não estava ali pagando por um pecado que ele havia feito. Jesus chega até a combater certas acusações de que alguém está doente por causa de algum pecado que ele cometeu. Mas por conta do pecado de Adão, a doença nos atinge. A maldição, né, nos atinge, que Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência. Vivemos num mundo que desobedece a Deus e Deus castigou o mundo com doenças. E Jesus já estava dizendo para ele, o Cristo, teus pecados estão perdoados. No plural. O teu pecado, não no singular. Os teus pecados estão perdoados. Jesus já estava mostrando, já estava garantindo a ele o perdão dos pecados. Os teus pecados, meus irmãos, estão perdoados também. Mesmo que você seja atingido por alguma doença, que nós vamos adoecer de fato, essa doença, ela não tem vitória completa sobre nós. Mesmo que ela nos mate, seja qual for a doença, que sejamos acometidos futuramente, nossos pecados já foram perdoados e Cristo vai se lembrar de nós. E aí ele chega, né, para o paralítico e diz, o teu pecado, os teus pecados estão perdoados. Porque foi para isso que Jesus veio, que a pior coisa que pode nos acontecer, irmãos, né, a que pode acontecer no ser humano não é a doença que acomete a ele por causa do pecado de Adão. É a condenação eterna. A pior coisa que o pecado pode afligir contra nós não é doenças, é o inferno. Uma coisa interessante, aí em João capítulo 5, abra em João capítulo 5. João 5, versículo 14. É a passagem do paralítico do tanque de Betesda. Os irmãos também sabem dessa história. Um paralítico que estava há mais de 30 anos nessa situação, como a desse aqui, que Jesus curou ele também, né? O paralítico foi descido pelo telhado. Esse aqui ficava no tanque, esperando a água se movimentar, que ele acreditava que a água tinha poder miraculoso em determinada época. E ele estava há mais de 30 anos, né? A Bíblia fala aqui o tempo que ele estava enfermo. 38 anos, versículo 5. Paralítico. Aí Jesus chega para ele e pergunta assim, você quer ser curado? Ele não entendeu, né? Ele não sabia de quem estava perguntando isso a ele. É que eu não tenho ninguém que me leve no tanque, porque esse tanque aí, de tempos em tempos, desce um anjo, e quem descer primeiro recebe a bênção. E eu não tenho ninguém que me ajude. O Senhor vai me ajudar? Aí ele perguntou, você quer ser curado? Né? E aí ele entendeu que Jesus não estava falando do tanque. Estava falando dele. Pegue sua cama, a sua maca e ande. E aí ele fica curado. Ele começa a sentir as forças nas pernas, alguma coisa diferente. Que ele não sentia, ele começa a sentir a cura nas pernas dele, ele se levanta. Imagina a cena, né? Ele se levanta ali. Agora tem algo interessante, né, que Jesus fala para ele. Ele se levanta, deve ter ficado muito alegre ali, né? Feliz. Jesus fala assim para ele, que de imediato Jesus não se revela quem é. Jesus some. Porque os fariseus, quando vê aquilo ali, não gostam. Porque Jesus faz isso no dia de sábado. E para os fariseus não podia fazer, né? Cura no sábado. Os fariseus tinham uma visão legalista da guarda do sábado. E ele pergunta, quem foi que te curou? Ele foi um homem, chegou para mim e disse, fique curado, levante-se. E quem era? Não sei. Jesus encontra-se com ele mais tarde, no templo. E Jesus diz aqui para ele, olha, veja que você está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Olha, você já parou para pensar o que Jesus quis dizer com isso? Olha, você já está curado, viu? Não peque mais para que não te suceda coisa pior. Tem até discussão o que Jesus quis dizer com isso, que o pecado dele que a enfermidade dele estava relacionada a algum pecado, e se ele pecasse de novo, vinha uma outra enfermidade, né? Pior, talvez, do que a paralisia. Não. O que Jesus estava dizendo é que a pior enfermidade é a da alma, que leva ao inferno. Não é? Se ele não viveu uma vida temendo a Deus, porque ele foi curado, mas se ele não fosse usar a saúde das pernas dele para servir a Deus,
Se ele não fosse aproveitar a ocasião que agora eu sou um homem que tem saúde nas pernas para ir servir a Deus, o que poderia vir pior para ele? Ele poderia ali, né, agradecer a Jesus, ficar muito feliz, não ser mais assim tão grato e viver uma vida de pecado. A coisa pior aqui, meus irmãos, é a condenação eterna. Antes, é melhor a pessoa morrer paralítica que ir para o inferno, ou não? Jesus falou, olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o, teu olho direito, né? E lança para longe de ti, que é melhor tu entrares no céu caolho do que tendo os dois olhos e ir para o fogo do inferno. Se tua mão direita te faz pecar, arranca-o, corta ela, porque é melhor você entrar no céu maneta do que tendo as duas mãos e ir para o fogo do inferno. Então veja, irmãos, era melhor que Jesus deixasse ele paralítico. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque não é só a cura do corpo que é o importante para o ser humano. E aí quando a gente volta aqui, né, em Marcos, a cura foi importante para ele, mas antes o perdão dos pecados. É o mais importante. Jesus vai logo ó, no problema maior da humanidade, que é a desobediência que torna o homem moribundo, é a desobediência que deixa o homem debaixo de maldição. É a desobediência que separa o homem de Deus. Separado de Deus é enfermidade, é loucura, é ignorância, é condenação. Quanto mais o homem está separado de Deus, mais ele fica alienado, mais ele fica na lama. E isso eu não digo tanto no corpo, na enfermidade, porque tem muita gente na enfermidade, tementes a Deus, sadios na alma, antes a doença do corpo do que da alma. Porque o corpo é passageiro mesmo. Porque essas pessoas que Jesus curou, elas voltaram a ter enfermidades de novo e morreram. O paralítico está vivo até hoje, esse paralítico? Não está vivo. Morreu com outra enfermidade. Então, Jesus vai na questão que importa. Ele veio de fato. Primeiramente, perdoado te são os teus pecados. E aquilo ali deve ter sido muito confortador para o paralítico ter ouvido aquilo. Saber que tem os pecados perdoados por Cristo. Bem-aventurado o homem a quem Deus... Salmo, o que é que diz o Salmo? Deus perdoa. O homem que Deus não atribui iniquidade. Não é esse? Este homem é bem-aventurado. E aí os fariseus que estavam ali, os escribas, né? Ouviram aquilo e ficaram escandalizados. Quem é este que perdoa pecados? Que só Deus é que pode perdoar pecados. Eles estavam errados, irmãos? Humanamente falando, não. Por quê? Porque não sabiam de quem se tratava. Eles não sabiam que estava ali diante do Messias. E eles também sabiam que o Messias tinha essa missão de perdoar pecados. Para eles, o Messias era um guerreiro. E a questão de perdoar pecados é algo que está relacionado a Deus, a sacrificar para Deus. Né? E aí eles não tinham essa revelação. Eles estavam certos até certo ponto. E ao mesmo tempo eles estavam sendo ignorantes. E aí eles perguntam, quem pode perdoar pecados senão Deus? E diz aqui que Jesus, meus irmãos, que é onisciente, que estavam arrazoando entre eles aqui, ó, cochichando, pensando. E Jesus ali naquele momento chega para eles e perguntam: qual é mais fácil? Jesus pergunta para eles. Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, qual é mais fácil? É eu dizer para o paralítico, teus pecados estão perdoados? Pode até ser mais fácil, isso é mais fácil dizer. Todo mundo até pode dizer, mas não está perdoando, né? Ou dizer agora que ele se levante e eu ando. Que ele se levante e ande. Qual é mais fácil? Jesus pergunta. Digam aí o que vocês acham. Para que vocês saibam, que eles não sabiam, que o Filho do Homem, o Messias, tem autoridade na terra para perdoar pecados. Eu vou dizer a esse paralítico que ele ande agora.
Eu vou mostrar que eu tenho essa autoridade. E dos títulos que Jesus gostava, né, de se autoproclamar é o Filho do Homem, que é um dos títulos do Messias lá em Daniel, capítulo 7. Vamos lá para o capítulo 7, que é de Daniel, que Marcos também vai se utilizar desse título aqui muitas das vezes, né? Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 13 e versículo 14. Daniel 7, 13 e 14. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Aqui, né? Daniel, ele vê na sua visão noturna o filho do homem vindo nas nuvens do céu, e dirigiu-se a um ancião de dias. O ancião de dias é Deus do Pai. E o fizeram chegar até ele. Sabe que visão é essa aqui, irmãos? Daniel está tendo visão da ascensão de Cristo. Jesus subindo aos céus. Jesus não sobe aos céus quando ressuscita? Daniel teve essa visão. E ele vai até o Pai. Ó, e fizeram chegar até ele. Ó, ele vai até Deus Pai. E foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Né? O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Então Daniel tem a visão já da ascensão de Cristo. Jesus subindo aos céus, sendo recebido pela miríades, né, de seres celestiais, recebendo da parte de Deus Pai todo o poder e autoridade sobre todas as nações. E aí quando Jesus ele diz assim, eu sou o Filho do Homem, aqui está o Filho do Homem, ele está se reportando a essa profecia de Daniel. Quando Jesus estava sendo julgado, né, pelo Sinédrio, ele disse que era o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então ele diz assim, ó, para que saibais que o Filho do Homem, aqui esse Filho do Homem, tem autoridade também para perdoar pecados. Aí ele chega para o paralítico e diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, naquela hora, algo, né? O paralítico sente aí o vigor nas pernas dele. Sente as pernas dele, começa a sentir as pernas. Porque quem tem paralisia não sente, né? É como se fosse morto, ele não sente nada. Naquele momento, isso é algo diferente. E ele se levanta, meus irmãos, de forma imediata. Diz que o pessoal ficou, todo mundo ficou assim. Ó. O evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus diz que o pessoal ficaram com medo quando viram aquilo. Eles ficaram com medo, com temor. Assombrados com aquela um paralítico, uma pessoa tetraplégica, né? De repente se levanta, ficaram com temor. E ao mesmo tempo começaram a glorificar Deus, começaram a dar glória a Deus pelo que eles estavam vendo. E dizendo assim, jamais vimos coisas assim. Porque não era comum, não tinha milagres. Ninguém via milagre. Milagre não é uma coisa que você vê, né? Você não vê nenhum aleijado andando, nenhum cego vendo. Eles também não viam nenhum endemoniado sendo liberto. E eles começaram a dar glória a Deus e os escribas silenciaram diante daquilo. Não tinha como negar. E Jesus prova, eu estou provando, ó, eu sou quem eu estou dizendo quem eu sou agora. Eu sou o Filho do Homem. Eu vou mostrar que eu tenho autoridade para perdoar os pecados. Levanta-te, toma teu leite e vai para a tua casa. Ele pega, né, a cama dele lá, a maca, né, e vai. Então essa leitura aqui deve fortalecer a sua fé. O Cristo que curou esse paralítico é o Cristo que nós adoramos aqui nesta noite. E que nós devemos glorificá-lo a todo momento. Porque eu creio que ninguém aqui foi paralítico, né? Ninguém aqui foi cadeirante. Ninguém aqui passou por essa tristeza como muitos passam aí, de não ter o movimento das pernas, dos braços, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos curou. E nós esperamos esse dia, irmãos, que não haverá mais paralítico, um mundo com pessoas com paralisia. Crianças, né, que sofrem com paralisia, que dói de ver, né? Aparece muito, né, nas redes sociais.
pessoas pedindo ajuda por uma criança que está ali, que não mexe o corpo. Mas temos a esperança que, embora ainda aqui em vida não tenhamos a bênção de sermos curados, né, que a gente sabe que Deus não cura todos, e nem todos Jesus aqui também curava, e não curava a todos, né? Tinha pessoas que passavam aqui e não recebiam a cura por Cristo, tinha as pessoas direcionadas a isso. Mas o importante, irmãos, é termos a confiança em Jesus como Salvador. A cura da nossa alma, a cura do nosso espírito. É sabermos disso, que isso aqui está registrado, irmãos, para nos fortalecer a nossa fé em Jesus como Messias. E a nossa fé é bem maior do que a fé dessa gente aqui. E tinha muita gente aqui que viram, mas eles não seguiam a Cristo. Eles viam, glorificavam, mas acabavam não seguindo. Interessante isso, né? Não, eu sei que ele curou, mas ele deve ser um curandeiro, ele deve ser alguém especial, que Deus deu essa bênção a ele, mas ele não é o Messias, não pode ser. Falta muita coisa para essa pessoa ser o Messias. Eles queriam algo, né? O Messias devia ser alguém da realeza, alguém importante, alguém da nobreza. Não pode ser esse homem aí, tão simples, tão humilde. Não pode ser. Eu sei que ele cura. Então, interessante, irmãos, que a gente vai ver aqui que Jesus, aqui na Galileia, que a Galileia era, o povoado que tinha lá era Caná, Tiberíades, Naim, né? A cidade de Naim, Cafarnaum aqui vemos, e eram locais que Jesus passou a infância dele, muito perto ali, Jesus passou a juventude dele, e chega um momento que mesmo ele curando, Jesus não tinha crédito. Eles ficavam assombrados com aquilo ali, mas eles não conseguiam acreditar que estavam diante do Filho do Homem, que Daniel profetizou, que estavam diante do Messias de fato, que estavam diante, e Filho de Deus, que era um título divino. Era divino, né? Ali Jesus estava reivindicando divindade aqui. Quando Jesus disse que tem autoridade para perdoar pecados, ele está dizendo que é Deus. Ele está se igualando a Deus. E quando eles perceberam que Jesus estava se igualando a Deus, os fariseus já começaram a pensar em matá-lo. Vê que coisa. Ao invés das curas quebrantar o coração deles, porque os milagres não tinham... milagre não converte ninguém, viu? É o Espírito Santo tocando no coração. Independente de milagres. Os milagres eram apenas para calar a boca deles e dizer, ó, eu sou quem estou dizendo, mas o milagre não é um milagre que converte, quem converte é o Espírito Santo. O milagre é para Jesus deixar eles sem desculpas, né? Vejam em João capítulo 5. João capítulo 5 de novo, né? A gente estava aqui em João capítulo 5. Quando Jesus cura, né? Quando Jesus cura aquele paralítico do tanque, os fariseus não acreditaram, não. Os fariseus viram que o paralítico tinha ficado curado, mas ao invés de eles ficarem alegres e contentes com aquilo, eles ficaram com ódio. Versículo 18. Veja que diz aqui, versículo 15, né? João 5,15. O homem retirou-se, que homem? Um homem que havia sido curado, um outro paralítico aqui, né? E disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus, né? Eles, ao invés dos milagres quebrantar eles para a conversão, não. Eles ficavam mais endurecidos. É claro, né? Tinha uns que ficavam quebrantados e criam. Mas esse aqui tinha um efeito negativo. Por que fazer essas coisas no sábado? Veja a religiosidade, né? O fanatismo religioso. Eles tinham mais apego à religião, ao legalismo da religião, aos rituais da religião deles, do que o que eles estavam vendo ali. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se o que, irmãos? Igual a Deus. E aí os fariseus entendiam que Jesus estava querendo se igualar a Deus quando ele dizia, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu posso curar no sábado. Aí esse homem é um falso profeta, tem que morrer. Porque na lei dizia que o falso profeta tinha que morrer. E se ele não é um falso profeta, tem que ser morto.
E eles viam Jesus como um falso profeta. Então veja aqui que na cura do paralítico que desceu do telhado, começou ali já o ódio. Eles já começaram a dizer, esse homem aí está blasfemando. Ele blasfema, ele está dizendo que, filho, teus pecados estão perdoados. Quem é esse homem para estar dizendo isso? Mas ele não sabia que estavam diante do próprio Deus, que apareceu a Moisés na sarça ardente. Do próprio Deus que desceu no Monte Sinai e deu as tábuas dos 10 mandamentos. Eles não sabiam que estava ali diante de Deus. Eles não tinham, né, revelação para isso. Jesus falou, se vocês não acreditam em mim, acreditem na obra, nas minhas obras, porque elas testificam a meu respeito. João capítulo 10. E aí, irmãos, é uma bênção que nós, não tendo visto isso aqui, estamos tendo isso aqui por escrito. E chegou até nós. O Cristo que cura. O Cristo que liberta. O Cristo que salva. Cristo pode curar hoje? Sim, pode curar. Mas nós não fazemos culto de cura aqui. Né? Eu não tenho um dom de curar, eu não recebi. Não sei se tem algum irmão aqui que tenha, né? O dom de curar. Que Jesus deu aos seus apóstolos o dom de operar milagres. Mas eu creio que ele pode, o mesmo Jesus que curou o paralítico, ele pode curar independente da doença, se for da vontade dele. Mas o nosso foco aqui não é a cura da enfermidade física. Quem leu todos os evangelhos sabe que o problema maior e principal do homem é o pecado. É por isso que Jesus faz questão de dizer, filho, os teus pecados estão perdoados, é o pecado. Porque você pode ir aí, você pegar uma enfermidade, Deus pode até te curar pelas mãos de um médico. Se ele não te curar de uma forma miraculosa, mas ele pode, né? Quantas pessoas que foram acometidas por um câncer e desenganadas foram curadas? E agradecem a Deus e dão testemunho. Quantas pessoas tiveram uma cirurgia bem-sucedida, né? Que os médicos até ficaram, né? Com receio, mas foram bem-sucedidos na cirurgia e ficaram curados. Mas a questão é a alma da pessoa. É a salvação da alma dela. Ela obteve os perdão dos pecados dela. Porque hoje eu escapei de um câncer, escapei de uma dor de cabeça, escapei de uma febre, escapei, né? De uma enfermidade atormentadora. Mas se eu não tenho uma salvação, meus irmãos, né? O Jesus falou, é melhor entrar no céu com um olho só, com um braço só, com uma perna só, do que tendo as duas pernas, os dois olhos para o fogo do inferno. Onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Porque o inferno é algo terrível, irmãos. O inferno é algo terrível. Por isso Jesus falou, repetindo o que ele disse para o paralítico do tanque Betesda. Olhe, você veja que você está curado, mas não peque mais, para que não te venha coisa pior. Então, antes morrer cego, antes morrer paralítico e ter a salvação. E é esse plano, né, que nós estamos aqui nos preparando para esse plano eterno. A salvação das nossas almas.